Educação em Foco. O Walker Advogado tem uma enorme satisfação apresentar hoje uma educadora e uma empreendedora que é simplesmente sensacional. É importante a nossa audiência ter na memória sempre que pela educação nós modificamos a vida das pessoas. E a educadora que vai conversar conosco hoje, além de educadora de escola, de elite, é também uma empreendedora incomum. Esta empreendedora, esta educadora, começou bem novinha, fazendo um curso de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tinha 17 anos de idade. Mas com 17 anos de idade, ela já percebia que através do estudo, da cultura, ela poderia modificar a vida dela. Vida de origem simples. Isso é extremamente importante. Não vem de nenhum berço economicamente afortunado, mas vem de um berço afortunado com valores éticos, com valores morais e entendendo a importância da educação. Ela faz o vestibular, passa para a faculdade de letras, português, literatura, dá a sequência no curso e está pensando o tempo inteiro: quero ser professora. Os pontos que ela fez, inclusive, no vestibular, poderia colocá-la na faculdade de medicina, mas ela não quis. Ela quis fazer letras. É a professora Cláudia. A professora Cláudia Sampaio, ela é do Rio de Janeiro, do município de Niterói, e em Niterói ela idealizou: vou fazer uma escola de educação infantil. Casou com uma pessoa também maravilhosa, que é o Marcelo. Aí o Marcelo, num certo momento, recebeu uma comissão no trabalho dele. E essa comissão que ele recebeu, a esposa, Cláudia, falou: meu bem, vamos pegar esse dinheiro e investir na escola. O Marcelo não pestanejou. Pegou o dinheiro da comissão, do trabalho dele, e entregou para a esposa. E a esposa foi alugar uma casa e foi dar origem a uma escola significativa em Niterói. Vamos passar agora para a professora Cláudia. Primeiro, eu quero agradecer ao senhor o convite para estar aqui. É uma grande satisfação para mim. A gente já se conhece há algum tempo. E eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história. Você já até deu uma resumida nela aí, né? São 32 anos vivendo educação e foi muito assim, conforme você falou. Na realidade, eu fiz vestibular muito novinha, eu tinha 17 anos na época. Eu venho de uma família muito humilde, minha mãe costureira, meu pai pescador. E eu sabia que a única forma que eu tinha de ter alguma coisa na vida, de alcançar um futuro de qualidade, era através do estudo. E assim eu fiz, eu estudei muito. Na época a gente não tinha essas facilidades hoje, né, que a gente tem, Dr. Walker, de ter tudo à mão e a tempo, não tinha internet, não tinha absolutamente nada disso. Eu lembro bem que eu saía da escola, estudava em escola pública, e eu ia para uma biblioteca municipal que existe até na minha cidade ainda hoje, e eu passava tarde ali estudando. Eu lembro bem quando a minha mãe levava lanche para mim lá, para eu poder ficar mais tempo estudando, porque eu sabia que se eu não passasse por uma faculdade federal, eu não teria condições de fazer uma faculdade particular. E assim aconteceu. Eu entrei na faculdade em 84, se eu não me engano, já tem muito tempo. E durante o tempo da faculdade, eu sempre sabia que o meu desejo era estudar para ser professora. E aí aconteceu tudo isso. Quando eu me formei, eu já estava dando aula, dava aula em algumas escolas de Niterói, e eu tive meu primeiro filho, que foi o Marcelo. Nessa época, eu tive que colocá-lo numa escola, porque ele nasceu em outubro. Vida de professor é sempre muito planejada, né? Então, a gente planejou para ele nascer em outubro, para eu poder pegar as férias de final de ano, porque em março eu precisava voltar para a sala de aula. E nessa escola, nessa creche que eu matriculei meu filho, eu tive a bênção de conhecer duas pessoas que caminham comigo durante esses 32 anos, que é a Denise e a Geisa, a quem eu devo praticamente tudo também, a gente sempre caminhando junto. Numa conversa informal, no aniversário de 1 ano do meu filho, a gente conversando,
elas disseram para mim que elas tinham muito desejo de ter a escola própria, que elas não queriam mais trabalhar para outras pessoas. E isso ficou na minha cabeça e eu fui para casa com esse pensamento. Eu falei, nossa, imagina poder ter uma escola, não só dar aula, mas isso para mim era um sonho muito distante. Eu não tinha condição financeira nenhuma para alcançar esse objetivo. E na época, já casada, eu casei muito novinha, né? Ano que vem a gente faz 40 anos de casado. Excelente. Eu cheguei em casa e contei para o meu marido, que trabalhava na época com turismo, e ele recebia comissões, às vezes até em outras moedas. E ele ganhou uma comissão no final desse ano. E a gente começou, será que dá? Será que isso aí não é uma utopia? Será que não é uma coisa que a gente está aqui vislumbrando, impossível de acontecer? E aí eu vou ter que resumir, porque a história é muito grande, né? Não vai dar tempo de a gente falar tudo no podcast. Eu levei essa ideia para as duas, para a Geise e para a Denise, que tinham toda a expertise de dentro de uma creche. Eu não tinha, né? Eu dava aula para alunos mais velhos. Então, eu não sabia como funcionava uma creche, na essência. E nessas conversas com elas, elas muito animadas também, elas são mais novas do que eu. Na época, então, eu tinha 25 anos e elas tinham, uma tinha 20, a outra tinha 18. Não, vai dar certo, vamos procurar uma casa para alugar. Genial. E assim aconteceu, a gente conseguiu alugar uma casa no bairro onde elas trabalhavam, onde eu morava, que é no bairro do Fonseca. E aí, doutor Walker, foram muitos anos de muita luta. Excelente. Assim, a gente construiu tudo com as nossas mãos. Eu lembro bem que a gente não tinha muito dinheiro para ter pedreiro, para ter pintor, então a gente fazia, a gente pintava, a gente consertava. E nós inauguramos a escola no dia 5 de janeiro de 1993. Abrimos a escola com meu filho, o primeiro aluno era ele. Okay. O bercinho dele foi para a escola, porque ele já tinha, nessa época, já não estava mais no berço. Eu lembro bem que a gente foi o primeiro berço do berçário, foi o berço do meu filho Marcelo. Okay. E aí a gente teve um primeiro ano de muito trabalho, né? A gente chegava na escola por volta de 6 horas, 6h30 da manhã, e a gente preparava a comida, a gente limpava, a gente arrumava, nós três trabalhando juntos. A minha mãe trabalhava comigo, a mãe de uma das minhas sócias também trabalhava com a gente. Era praticamente todo mundo da família, porque a gente não tinha dinheiro para pagar salário. Genial. Então, todo mundo que estava trabalhando ali estava trabalhando no amor com a gente. Excelente. E eu lembro bem que no final do primeiro ano, a gente já tinha quase 60 alunos. Okay. E aí a gente começou a achar que essa história ia dar certo. Deixa eu interromper esse histórico sensacional e trazer para o nosso ouvinte, espectador, como é que o espírito do empreendedor funciona e como ele é motivador. Veja, a professora acabou de dizer, ela e mais outras 2 empreendedoras. E observa que naquele momento o Brasil vivia uma situação bem difícil. Neste momento, ela deu a cronologia, 1992, 93. Lembra como era o Brasil? O governo havia acabado de assumir e havia bloqueado o dinheiro da quase totalidade da população. A ministra Zélia Cardoso de Mello e o presidente Collor. Em seguida, o legislativo faz o impeachment. Então, a professora Cláudia está num ambiente completamente hostil. Não é possível uma pessoa empreender nesse contexto, onde não há dinheiro, os cruzados novos bloqueados, há uma instabilidade, mas ela faz. Mas ela faz porque ela também, além de ser empreendedora, ela tem lados afetivos muito fortes, que é o esposo, acabei de dizer, o Marcelo, que hoje é um ultramaratonista, e quem é da área sabe o que significa dizer um ultramaratonista. Tem a mãe dando o apoio, e aí começa a história que ela vai desenvolver do ponto de vista da educação infantil para a primeira etapa do ensino fundamental, para ela começar o ensino fundamental 1. Professora Cláudia, por favor, nos fale como é que houve eu diria, evoluir da educação infantil para o ensino fundamental 1, por favor. Então, quando nós inauguramos, a nossa ideia era ter apenas a creche. Por isso o nome Babylândia. Eu penso que
Nem a gente acreditava que a gente chegaria tão longe, senão a gente não teria colocado esse nome. Porque foi um problema no futuro, porque como que eu podia dizer para um aluno de 12 anos, de 13 anos, que ele estudava na Babylândia? Mas aí tudo foi acontecendo, né, Dr. Walker? A gente chegou no final do primeiro ano, a casa onde a gente funcionava era uma casa alugada e a gente não tinha mais espaço para crescer ali. E nessa época a gente conseguiu uma casa maior, na mesma rua. A gente está na mesma rua há 32 anos, no mesmo lugar há 32 anos. E a gente conseguiu, através de um empréstimo de banco, a gente conseguiu comprar uma casa que era espólio. E aí foi uma loucura total, porque a gente teve que fazer obra, a gente teve que fazer tudo isso. E nós começamos, então, a funcionar com a educação infantil. Então, a gente ia, além de berçário, maternalzinho e maternal, nós já estávamos indo até o terceiro período. E quando a gente chegou no terceiro período, tivemos a nossa primeira turma de alfabetização. Eu não lembro bem a cronologia, mas se eu não me engano foi em 1996, eu estou bem certa. E é engraçado porque, assim, era sempre a turma do meu filho. Como ele foi o primeiro aluno, quando ele chegava na última turma daquele segmento, a gente já pensava, não, ano que vem eu preciso ter o outro segmento, porque senão eu tenho que tirar meu filho da escola. E assim aconteceu. E aí nós abrimos o primeiro segmento. Começamos de primeiro ano até a quinta série naquela época, agora tudo mudou, né? E a escola foi crescendo. Nós começamos com um projeto bilíngue. Hoje, né? Nós somos a primeira escola bilíngue do nosso município. Hoje quase todas as escolas se dizem bilíngues, né? Existe aí um paradigma muito grande que norteia essa educação bilíngue. Mas nós fomos a primeira escola no nosso município. Eu lembro bem de quando eu comecei a pensar na escola bilíngue, nós tínhamos aqui no Rio uma escola que era referência. E eu procurei, através de contatos, a diretora dessa escola, eu consegui marcar uma entrevista com ela, contei para ela do meu desejo de ter uma escola bilíngue e ela me convidou a participar e acompanhar como acontecia o bilíngue na escola dela. Devo muito a ela, Dona Leia, do Miraflores. Hoje ela não é mais, já é falecida, mas foi uma pessoa que me mostrou muito, me ensinou muito como funciona uma escola bilíngue e a gente levou esse projeto para Niterói. Eu lembro que na época era um projeto muito audacioso, a gente precisava montar grade curricular, a gente precisava montar avaliações nos 2 idiomas e a escola foi crescendo nessa pegada do bilinguismo. Hoje a gente é muito conhecido e muito famoso em Niterói por conta do nosso bilíngue. E mais 2 anos à frente abrimos o segundo segmento e aí começamos a trabalhar do 6º ao 9º ano. Isso implicou em novas reformas na escola, mais obra, mais empréstimo no banco, mais dívidas sendo contraídas e a gente começou a crescer o nosso patrimônio até estrutural, porque a gente começou a comprar os imóveis que a gente tinha alugado. A gente alugava e Deus, né, sempre fazendo parte de todos os nossos projetos, Dr. Walker, absolutamente eu não faço nada que não seja direcionado por Deus. E ele colocou no nosso caminho pessoas que alugavam a casa pra gente, que acreditavam tanto no nosso projeto, que quando chegava no final do contrato, a gente conseguia fazer uma boa proposta e a gente conseguia comprar o imóvel. Excelente. E assim aconteceu, a gente comprou um outro imóvel do lado da onde a gente já estava e a gente começou do 6º ao 9º ano. E em 2010, nós começamos o ensino médio. Antes de partir para o ensino médio, há um detalhe da história que eu conheço, que é a venda do apartamento que vocês tinham. Eu queria que você retratasse, professora, como foi a venda do imóvel e como que esse dinheiro foi aplicado na Babylândia. Eu acho que para ser empreendedor, naquela época, como hoje ainda é muito difícil, né? Nada é fácil. Eu sempre tive muita coragem, assim, eu não tinha muito medo. Eu lembro bem que as meninas, quando eu ligava para elas e falava assim, olha, a gente precisa conversar, elas já vinham assim, o que você está inventando? Era uma necessidade de fazer a coisa caminhar e eu não tinha medo, né? E graças a Deus, Deus também colocou do meu lado um marido que também não tinha. Na realidade, ele falava, não, você acha que vai dar certo? Então, se você acha, vai dar, vamos fazer. E não era um apartamento, não, era uma casa. A gente morava numa casa muito boa, que a gente comprou com poupanção naquela época. Você depositava um dinheiro, no final você pegava um empréstimo. E a gente, nessa época, eu já tinha 2 filhos, já tinha um filho mais velho e um do meio. E a gente resolveu que a gente ia vender a casa. E era um sonho também, a casa foi um sonho que a gente teve. Eu falei, não, a gente precisa vender, porque senão a gente não tem condição de crescer. Eu preciso crescer e eu preciso vender a casa. E a gente vendeu em 2010 e esse dinheiro foi todo alocado na obra para a gente fazer. Na parte de trás da casa que a gente havia comprado tinha um terreno. E era um terreno muito grande que a gente não usava. E a gente construiu ali. A gente fez toda a estrutura metálica, né? Hoje a gente já tem 4 andares nesse mesmo espaço, porque depois a gente teve que construir mais um para fazer o ensino médio.
E nós pegamos os filhos, colocamos debaixo do braço e eu fui para casa da minha mãe. E a gente morou com a minha mãe uns 4 anos, doutor Val, que se eu bem lembro, até a gente conseguir comprar um outro apartamento quando aí eu já tinha o 3º filho. Porque ao longo desse projeto todo, eu sempre quis muito também ser mãe. Então, eu conciliava essa vida louca de educadora, de empreendedora, com os filhos nascendo. Marcelo sempre viajando muito, porque ele era executivo de multinacional. Mas eu contava muito com a minha mãe, com o apoio da minha família, da minha irmã. E assim a escola foi acontecendo, né? A gente voltava, era meio como se você estivesse dando alguns passos atrás. Não, agora tá bom, a gente conseguiu nossa casa, a gente tá bem, vamos vender tudo e vamos voltar porque a gente precisa crescer. E eu não me arrependo de absolutamente nada, não foi fácil. E eu gosto muito de contar essa história, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que quando você acredita num projeto, quando você trabalha na direção de Deus, quando você tem certeza de que você está fazendo aquilo, que você vai poder contribuir para gerações, né? Hoje eu vejo gerações de alunos que já passaram pela escola. Eu não me arrependo, mas assim, foi bastante difícil. Mas foi muito prazeroso, doutor Val, que hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente alcançou, aonde a gente conseguiu chegar, aquela menina lá com 17 anos, quando entrei na faculdade, nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que eu fosse chegar e conseguir alcançar o que a gente alcançou hoje. Genial, genial. Estamos vendo que há aqui uma aula de empreender. Eu queria que a professora Cláudia nos dissesse como foi essa passagem do Fundamental 2 para o ensino médio e o que isso significou em termos de logística. Por favor. Então, na nossa concepção, minha e das meninas, a gente não tinha intenção de fazer ensino médio. A gente ouvia muito falar sobre esse segmento, as dificuldades. A nossa escola está localizada na zona norte da cidade. As grandes escolas de ensino médio todas estão na zona sul. Então a gente achou que seria um nicho de mercado difícil para a gente alcançar. Mas isso ficou muito na minha mente, né? Por que não? Né? Por que a gente está fazendo um trabalho de excelência até o 9º ano? E por que não a gente pode fazer o ensino médio? A essa altura, doutor Val, que meu filho tinha saído da escola, porque tinha chegado ao 9º ano e a gente não tinha feito o ensino médio. Ele havia ido cursar o 1º ano do ensino médio em outra escola. Ele e a turminha que acompanhava ele lá desde o início, desde 93. E aí, naquele ano, a gente começou a pensar nisso e eu convidei um dos nossos professores da escola para conversar e convidei ele para vir fazer parte desse projeto. Ele trabalhava no ensino médio em outras escolas e a gente conversou muito sobre os riscos, sobre as possibilidades, sobre a concorrência, sobre mostrar resultado, né? Olha, Cláudia, eu me lembro que ele falou para mim assim: o ensino médio, ele vai nortear o resultado da sua escola. Porque, na realidade, quando o aluno sai no 9º ano, a gente sabe que a gente preparou esse aluno, mas ele não passa por nenhuma avaliação extra-escola. E quando ele sai no ensino médio, ele vai ser avaliado. E se a sua escola não for boa, você pode fazer um trabalho maravilhoso até o 9º ano, mas o ensino médio seu não aprovou, não tá legal. E aí, doutor Walter, aquele bichinho meu do desafio que eu carrego aqui dentro, falou, não. Mas aí é um desafio enorme, é um desafio de eu colocar na zona norte da nossa cidade um ensino médio que vai dar resultado e que vai ser comparado, sim, por que não, ao ensino médio da Zona Sul. E nós começamos em 2015 esse projeto. Tivemos que construir mais um andar, porque a gente não tinha sala suficiente para todos os alunos, para ter mais o ensino médio. E a nossa ideia, doutor Val, era abrir só o 1º ano do ensino médio. Vamos fazer o 1º ano e gradativamente a gente vai abrindo as outras séries. E na época eu contratei uma pessoa que fazia assessoria de imprensa e a gente começou a divulgar isso. A gente já tinha, nessa época, já tinha internet, a gente já tinha o site da escola e a gente começou a divulgar que nós teríamos o ensino médio. E qual foi a surpresa que a gente teve, doutor Walker? Vários alunos da escola que já haviam saído da escola e que estavam no 1º ano e no 2º ano do ensino médio em outras escolas, sinalizaram que voltariam para a escola. E aí foi um susto pra gente, porque a gente falou, bom, então peraí, então a gente não pode abrir só o 1º ano. Vamos abrir 1º, 2º e 3º ano. E assim a gente fez. Nós fizemos um encontro na escola, muito divulgado, onde a gente apresentaria a nossa equipe de professores, onde a gente apresentaria as nossas metas, para que todos conhecessem como seria o nosso ensino médio. Deixa eu interromper a sua excelente colocação para dar para o nosso espectador, nosso ouvinte, uma complexidade do que é sair do Fundamental 2 e ir para o ensino médio. Mas há um detalhe da escola do Fundamental 2
que foi o concurso para o Colégio Pedro II. Eu queria que a professora nos relembrasse como foi alunos que fizeram o concurso para o Pedro II, que é um estabelecimento de ensino do Ministério da Educação, que vem lá desde, enfim, do Segundo Reinado, e este colégio é bastante exigente na entrada dos alunos. E eu queria, professora, que você nos dissesse como foram os alunos que fizeram prova para o Pedro II, por favor. Quando a gente começou no Fundamental 2, quando a gente criou as turmas de 6º ao 9º ano, nós já tivemos uma preocupação muito grande de ampliar a nossa grade curricular. Então, assim, o que não era muito usual para algumas escolas, nós já tínhamos na nossa. Os nossos alunos, a partir do 6º ano, já tinham aula de filosofia, já tinham aula de espanhol, e a gente dividiu algumas disciplinas em 2 frentes. Por exemplo, a gente não tinha aula de matemática. A gente tem aula de matemática dividida em álgebra e geometria, com professores distintos. História, a gente tem história e a gente tem atualidades. Então, eu tenho um professor que dá aula de história e tem uma outra professora que dá aula de atualidade, que ela norteia esse aluno para o que está acontecendo no mundo nesse momento. Então, a gente já vem preparando esses alunos com uma base muito sólida a partir do 6º ano. E quando eles chegam no 9º, eles têm a possibilidade de fazer Pedro II. Inclusive, tem até saindo do 4º ano, do 5º ano para o 6º. E a gente tem inúmeras aprovações. No ano do meu filho, né, que meu filho saiu do 9º ano para ir para o ensino médio, praticamente a turma inteira fez. E a gente teve 100% de aprovação. Inclusive, meu filho passou. Eu não quis deixá-lo ir para a escola por uma série de outros fatores, mas todos os alunos passaram. Então, isso também foi que me deu o gás, Dr. Walker, para acreditar no meu ensino médio. Porque se eu estava conseguindo preparar esse aluno para passar num concurso tão difícil que era o Pedro II, por que eles não passariam no Enem para faculdades federais? Nos últimos 3 anos, eu tive 100% dos meus alunos aprovados em faculdades federais e estaduais no meu 3º ano do ensino médio. Os últimos 3 anos. Então, assim, a gente sempre acredita na excelência acadêmica, né? Conforme o senhor falou, são muitos professores. Então, o que a gente acredita é que você precisa investir nesse professor. É um investimento alto, um professor bom de ensino médio hoje, para você trazê-lo para a sua escola, para ele acreditar na sua proposta de trabalho. Você precisa remunerá-lo bem, com carteira assinada. A gente sempre teve também essa vertente na nossa escola de fazer tudo muito legalmente, tudo certo, porque eu acho que Deus também honra, né, aquele que faz tudo com seriedade, dentro da honestidade, e a gente tem tido muito sucesso. Então, todos esses vestibulares que acontecem, as Olimpíadas, como a OBA, por exemplo, que é a Olimpíada de Astronáutica, todos os anos a gente coloca primeiro lugar toda hora. Então, assim, a gente tem muito orgulho dos resultados que a nossa escola empreende, mas o que me deixa mais orgulhosa, doutor Walker, não é só resultado. Porque eu acho que hoje, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nesse momento que a gente está vivendo hoje, conteúdo ele não é estanque, ele não é sozinho. Não adianta você formar um aluno com muito conteúdo, que saiba absolutamente tudo daquela área onde ele está inserido, que ele quer estudar ou que ele quer formar, se você não tiver outras coisas aliadas a isso. Então, assim, o que eu me orgulho mais da minha escola não é só de ter bons resultados, mas é de ter bons alunos, é de ter formado gerações de bons cidadãos, assim, de alunos que são capazes de argumentar, que são capazes de criticar, que são capazes de mudar o mundo, de mudar a sua essência, né? Mudar a realidade que eles estão inseridos. Conforme eu disse ao senhor, a nossa escola ela é na Zona Norte. Então, eu sempre tive um problema muito difícil porque eu não podia cobrar muito caro, porque se eu cobrasse muito caro, eu fugia muito do meu público. Mas, em contrapartida, se eu também não cobrasse um valor que desse para eu cobrir a excelência acadêmica a qual eu me propunha, então eu vivia uma dicotomia de cobro, não cobro, perco parte do meu público, mas eu não posso deixar cair a qualidade. Então, eu sempre procurei trabalhar com uma margem de lucro muito apertadinha, porque eu acreditava muito na essência do que eu estava fazendo. Então, assim, hoje a escola nossa no Fonseca, ela é uma escola que tem valor de escola de Zona Sul. Então, para a família pagar, é porque de verdade ela acredita, né? Porque senão, por que eu vou deixar aqui? Eu vou levar meu filho para estudar na escola da Zona Sul, que tem um valor de mensalidade parecido, muito próximo, mas ele vai estar estudando numa escola de elite,
né? Eu vou tirá-lo daqui. E a gente não vê isso acontecendo, a gente vê uma frequência muito pontual no pagamento. Lógico, a gente tem inadimplência, como todas as escolas têm, mas eu sempre tenho um índice de inadimplência que ele não acompanha muito o mercado pelo que a gente escuta, pelo que a gente entende. Eu sou advogado de escola, o senhor sabe disso. Porque eu acho que as famílias acreditam na base, na essência do nosso trabalho, que a gente quer entregar resultado sim. Eu fico muito orgulhosa quando sai um resultado de Enem, como agora, há pouco tempo saiu, e a gente coloca 100% dos nossos alunos dentro de uma universidade federal. Mas eu fico muito mais grata quando eu vejo os meus alunos sendo boas pessoas, sendo profissionais de índole, capazes. Eu tenho alunos formados na escola hoje que são advogados renomados, tenho alunos que são médicos, eu tenho alunos na escola que estudaram comigo, que foram meus alunos em todas as áreas de conhecimento, muito bem-sucedidos como pessoas, né? Hoje, a gente já recebe os nossos alunos indo matricular os filhos na escola. E chegam lá e eu tenho muito orgulho. A tia Cláudia, encontram comigo na rua, eu vou ser a tia Cláudia, eu já sou tevó, mas eu vou continuar sendo a tia Cláudia para eles. E isso, para mim, é o que me move na educação, né? O que sempre me moveu, de não entregar só resultado acadêmico, mas entregar também resultado de vida, resultado de prosperidade, de saúde. Até porque meu marido é triatleta, então eu sempre tive essa veia de saúde. Eu nado, né? Eu faço provas de natação em mar aberto. E eu sempre levei isso para a escola também, para os meus alunos. A gente faz Olimpíadas todos os anos, a gente tem um projeto Saúde em Movimento, que é um projeto anual que acontece na escola, onde a gente fala sobre saúde, sobre alimentação saudável. Então eu acho que a educação, Dr. Walker, é um conjunto de coisas, é um conjunto de paradigmas que você vai montando e você vai arquitetando para no final, você imagina que eu tenho um aluno que entra na escola com 3 meses e ele pode sair com 18 anos. Excelente. Então, é uma vida Claro. dentro de uma escola. Claro. Se eu puder resumir essa excelência que a senhora retrata, e isso para mim é muito importante, porque eu preciso que o nosso ouvinte, o nosso espectador, veja a essência da educação. A educação, ela traz valores fortíssimos. A Babylândia, escola bilíngue, traz esses valores. Mas traz algo muito fundamental também, que é o conhecimento. Esse conhecimento é que vai gerar o excelente advogado, ex-aluno da escola, que vai gerar o excelente médico, ex-aluno da escola. Então, o raciocínio central para o nosso espectador e ouvinte é: procure uma escola que tenha excelência no ensino. A professora Cláudia vai para um outro patamar. Ela já deu os resultados do Enem, ela já deu os sucessos dos alunos, mas ela faz um intercâmbio que vai mudar muito significativamente o fluxo do trabalho dela de educadora. Isto é, ela faz um intercâmbio e leva, eu diria, o conhecimento e leva alunos para Orlando, para os Estados Unidos da América. Isso em 2015. Eu gostaria que a professora nos dissesse o que foi essa experiência de levar alunos de Niterói, estado do Rio de Janeiro, para Orlando, Estados Unidos da América. Por favor, professora. Então, voltando na proposta de que a gente quer que nossos alunos sejam avaliados não só internamente, mas externamente, como foi o nosso foco no ensino médio, a gente queria que os nossos alunos fossem avaliados no Enem, eu comecei a pensar na língua inglesa, né? Como que esses alunos vão ser avaliados que não sejam internamente? A essa altura, doutor Walker, nós já éramos a escola em Niterói que mais certificava os nossos alunos nos exames de Cambridge. Nós fomos recebidos por eles, eles fizeram essa parceria conosco, os nossos alunos faziam todo o preparatório na nossa escola e iam realizar as provas na cultura inglesa, que hoje é o polo deles em Niterói, acho que no Rio também. E a gente começou a perceber, a gente levava os alunos e todo ano 100% de aprovação, 100% de aprovação. Chegamos em um ano só, se eu não me engano, em 2013, nós chegamos a certificar mais de 100 alunos com os diplomas da Universidade de Cambridge.
E aí eu comecei a achar que a gente precisava sair de Niterói, a gente precisava visitar a língua nativa, vamos ver como é que isso vai acontecer. E eu comecei a pesquisar como é que a gente podia fazer intercâmbio, como é que isso era aceito lá fora, e descobri, fiz um contato com a Universidade de Valência, que fica em Orlando, tem algumas unidades em Orlando, e eu viajei junto com meu marido e a gente foi conhecer e saber como é que a gente podia fazer um convênio com eles, de levar os nossos alunos para fazer um curso de férias, que ao final desse curso eles tivessem um diploma. E assim aconteceu. Nós fomos em 2014, conseguimos fechar esse convênio com eles, voltamos para Niterói e em 2015 nós fizemos a nossa primeira turma. A escola nessa época adquiriu uma casa em Orlando, próximo ao campus que a gente ia fazer o intercâmbio. E nós fizemos assim um oba-oba muito grande na escola, fizemos uma festa, fizemos algumas fotos da casa para mostrar para os pais. E os pais embarcaram nessa com a gente, mais uma vez, muito na confiança, né? Era o primeiro ano. E no primeiro ano nós levamos 15 alunos, do 5º ano até o 9º ano. E foi um sucesso, Dr. Val, que os alunos foram, nós ficamos 15 dias em Orlando, fizemos alguns passeios pedagógicos com ele, fomos a museus. A gente tinha uma brincadeira de que entrava no avião, só podia falar inglês, não podia mais falar português até voltar, senão tinha que pagar uma multa. E aí nós fizemos isso em 2015. E eu lembro de uma coisa que é muito marcante para mim, que eles disseram para mim que eu só podia levar os alunos a partir de 11 anos. E nós queríamos levar a partir de 10 anos, porque a gente já queria levar o 5º ano. E eles disseram que não, porque eram muito novos e tinha que ter um grau de inglês um pouco mais avançado. E no primeiro ano assim aconteceu, a gente só levou a partir do 6º ano, não levamos o 5º ano. E quando eles conheceram os nossos alunos, eles falaram que a gente podia levar até com 8 anos. Porque eles tinham inglês já muito acima do que eles esperavam e eles dariam conta do curso de férias. Mas a gente não levou não, a gente só levou mesmo a partir de 10 anos. Hoje a gente já leva de 10 anos até o 18. Então a gente começa no 5º ano e vamos até 18 anos. E foi assim que começou a nossa jornada indo para os Estados Unidos. Porque aí a gente ia todos os anos a gente abria as inscrições para o intercâmbio. E logo na primeira semana a gente já não tinha mais vaga. E a gente foi aprimorando o projeto, né? A gente foi incluindo outros passeios, outras novidades, Museu de Ciências, Museu de História. E todos os dias eles ficavam a manhã toda na Universidade de Valência e 2 vezes por semana eles ficavam manhã e tarde. E ao final das 2 semanas eles eram submetidos a uma avaliação para obtenção ou não de diploma. Nós nunca tivemos nenhum aluno que não voltasse com diploma de lá. E aí começou a nossa jornada de educação nos Estados Unidos, que é uma outra história para a gente contar, né? Claro. É fundamental para o crescimento de um país empresas privadas de qualidade. E a escola da professora Cláudia, ela é uma escola que é uma empresa privada de qualidade. Eu preciso que a senhora nos passe quais foram os maiores obstáculos que a senhora encontrou ao longo desses 33 anos. Então, foram vários, né? Mas vindo lá de trás, eu considero que a tecnologia, quando ela chegou para a gente que trabalhava na escola, foi um grande desafio. Eu não digo que foi um obstáculo, porque ela chegou para melhorar. Quando nós abrimos a escola em 1993, eu tinha uma máquina de datilografia, Dr. Valk, onde eu fazia os boletos, os recibos. A gente tinha um mimeógrafo, onde a gente rodava as provinhas, os exercícios. Então, quando a gente começou... Era tinta ou álcool? Era álcool. Álcool. Era álcool. Então, assim, a gente fala, parece que tem muito tempo, né? Claro, mas tem, né, mesmo. Claro. E quando a tecnologia chegou, foi um obstáculo para a gente, porque a gente tinha que começar a trabalhar aquilo dentro da escola. Eu me lembro da nossa primeira turminha de aula de informática. Um grande parceiro também que a gente teve na escola, a gente tem até hoje, chama InfoKids. Ele chegou e a gente montou a nossa primeira salinha de informática e a gente começou a migrar. E aí a gente começou a ter aplicativo, a gente começou a ter rede social. Então, assim, foram vários obstáculos. Esse foi um que eu me lembro. Agora, os obstáculos, assim, na administração, foi a falta de dinheiro para investir. Era muito difícil, porque a gente não tinha uma renda fora daquilo ali.
A gente tinha família que ajudava, mas também não era uma família que tinha muito recurso, nem a minha, nem das meninas. Então a gente tinha sempre que estar recorrendo a banco e fazendo empréstimo, e aí era juros, e a gente pagava juros, e aí terminava o empréstimo, gamamos o empréstimo, aí inventava alguma outra coisa e outro empréstimo. Então, assim, alguns desafios também na área trabalhista, né? Porque a gente ainda era muito novo, a gente não sabia como contratar. E depois a gente tinha, lá atrás, era recreadora, não sei se o senhor vai lembrar disso, a gente não tinha professores, a gente tinha recreadores. E a lei era diferente, as normas trabalhistas eram diferentes, e toda hora mudava. E a gente era da ASBRAC, que era a Associação Brasileira de Creche. Depois veio o Sinep. Então foram muitas mudanças. 32 anos, doutor Val... O Sinep é, professora? O Sinep RJ. Okay. Então, assim... Significa o que essa sigla? É o Sindicato das Escolas Particulares. Okay, obrigado. Então, eu fiz parte da diretoria do Sinep, da área de educação infantil, durante um tempo. Então, a gente sempre estava promovendo encontros, porque a educação naquela época, na nossa cidade, então, que é uma cidade menor, as diretoras de escolas todas se conheciam, né? Então, era muito gratificante a gente ter esses encontros, essas conversas, e a gente cresceu o nosso segmento. Então, os desafios, doutor Val, eram desafios de trabalho. Okay. Não eram desafios que fossem impossíveis. Quando a gente empreendia, vamos fazer obra. Eu confesso para o senhor que algumas vezes a gente cansava, assim, sabe? Eu dizia, nossa... E aí era pedreiro na escola, era conta para pagar de material de obra, e a gente com prazo, porque a gente que trabalha com escola, a gente tem muito prazo, a gente só tem o mês de dezembro e o mês de janeiro para fazer tudo. Então, o senhor imagina. Quando nós fizemos o segundo segmento, que foi essa obra maior, eu tive que fechar o meu pátio no mês de agosto. E como é que eu dizia para o meu pai que eu ia fechar o pátio da escola em agosto e só ia abrir no ano seguinte? Porque não tinha como eu fazer. Porque foi uma obra de estrutura metálica construída em cima do pátio. Então eu não tinha como fazer a obra com o pátio funcionando. Mas aí eu volto a dizer ao senhor, a confiança que as famílias têm na escola, ela é tão grande que tudo que a gente propõe, tudo que a gente propunha, era sempre muito bem visto. Não, você vai fazer isso porque você vai fazer um novo segmento, então tá, a gente vai acreditar. Lógico, algumas famílias não gostaram, disseram que a gente ia ficar sem pátio e vou tirar meu filho da escola, mas a maioria topava os nossos desafios, como foi o intercâmbio, né? Nós montamos esse intercâmbio no primeiro ano, a gente não tinha nem contrato. A gente tinha a voz da tia Cláudia, que foi lá para uma reunião e falou, olha, tantos dólares vocês vão pagar, e a gente vai levar os filhos de vocês para estudar em Orlando. E eles vão botar o inglês dele lá nativo para ver se tá bom ou se tá ruim. Fantástico. E como é que é isso? Todo mês você vem aqui, a gente faz o câmbio, você paga e eu vou comprar dólar e a gente vai fazer assim. Fantástico. Hoje não, hoje tem contrato, hoje já está tudo organizado. Claro. Mas era tudo muito na confiança. Claro. E como é até hoje, né? Eu tenho muito orgulho disso, doutor Valk, Claro. de saber que o público da escola confia muito em mim. E apesar de eu hoje não estar mais na operação, eles acreditam no legado que eu deixei. Quando eu falo eu não estou trazendo para mim pessoa individual, estou trazendo para minha equipe toda, né? Claro. A equipe que eu deixei na escola, que eu formei na escola, que toca a escola de verdade hoje, é uma equipe que tem os mesmos alicerces que foram construídos junto comigo. Excelente. Que comungam dessa cartilha, né? Que apesar de eu não estar mais lá, eu tenho os saudosos da tia Cláudia, criaram até uma hashtag. Mas eles sabem que eu tô lá, eu ainda dou consultoria para a escola, mas eles entendem que o que foi construído foi em cima de uma base muito sólida e que vai continuar sendo assim, se Deus quiser, por muito tempo. Claro, claro. É importante a senhora pontuar também, e a senhora há pouco falou, sobre a pessoa que procura a escola, o pai ou a mãe que procura a escola, mas sabe que o seu filho, ele é, numa linguagem técnica, autista, que ele tem o TOD, o transtorno opositor desafiador, ele tem o TDAH, e a senhora vai, junto com os novos administradores, gerar uma educação inclusiva, elaboração de um PEI, vai elaborar um PAE, e é um novo desafio nesse momento em que há um crescimento muito expressivo de alunos sob o estatuto da pessoa com deficiência. Eu queria que a senhora trouxesse qual é, eu diria, o cotidiano da Babylândia e da atuação escola bilíngue com esses alunos
sob o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como funciona? O número está expressivo, conforme o senhor falou. A gente vê um aumento dessas crianças muito grande nos últimos anos. E como que a gente fez para a gente dar conta de tudo isso com muita qualidade acadêmica? Porque tem que ter qualidade acadêmica também. Diferenciada, mas tem que ser de qualidade. Nós criamos um NEI. Então, hoje nós temos uma diretoria de NEI, que é o Núcleo de Educação Inclusiva. Esse núcleo ele tem uma diretora, que é a Denise. A Denise é especialista em neurociência, psicopedagoga, psicóloga de formação, professora. E ela quem comanda a equipe do NEI. Então, nós temos uma equipe diferenciada que trabalha com esse aluno em sala de aula. Eu acho isso muito importante de falar, porque eu tenho visto hoje, Dr. Walker, muita escola usando a sala de recurso como rotina do tempo inteiro que o aluno está na escola. Então, a gente também tem nossas salas de recurso. Obviamente que um aluno, quando ele se desestrutura, quando se desregula, a gente precisa tirá-lo da sala de aula, até às vezes por uma questão de segurança. Mas na escola a gente pensa na educação inclusiva, de fato inclusiva, o aluno dentro da sala de aula. Então é um trabalho feito muito individualmente. Tem 2 anos que a gente criou essa diretoria, a gente não tinha essa diretoria, a gente trabalhava ela, cada coordenação trabalhava com os seus alunos especificamente, e há 2 anos a gente criou o NEI. Então agora a coordenação, porque a gente tinha muito uma escuta dessa coordenação, dizendo da dificuldade de dar conta do aluno dito normal, o aluno que muitas vezes estava na sala de aula e precisava de um atendimento individualizado. E por isso a gente criou o NEI, porque a gente tirou da coordenação essa responsabilidade. A gente passou para a diretoria do NEI. Então, o coordenador hoje, ele trabalha também junto ao NEI, obviamente, no atendimento às famílias, na orientação, nos pedidos de laudo, mas quem trabalha efetivamente com essas crianças é a diretoria do NEI, que coordena uma equipe de colaboradores que trabalham individualmente com esse aluno. Então, como é que isso funciona na prática? Se eu tenho um aluno que precisa de acompanhamento individualizado, ele vai ter um colaborador para ficar só com ele. Ah, Cláudia, mas aí como é que você faz se você tiver numa sala de aula 4 alunos com necessidade especial e que precisa de ajuda individualizada? A gente vai ter 4 colaboradores, se esse for o caso. Muitas vezes a gente consegue que um colaborador atenda 2 alunos, 3 alunos. Isso vai depender, Dr. Walker, do aluno, né? Do laudo que a gente vai trazer com essa família. A gente faz com essa família um atendimento quinzenalmente. A família tem que estar na escola para atualizar laudo, para atualizar procedimentos, atualizar propósitos. A gente trabalha com essa equipe interdisciplinar que aluno tem que ter fora da escola. Então, assim, não adianta também achar que a escola vai fazer tudo sozinho, porque não vai. Então, a gente faz todo um acompanhamento, mas a gente precisa ter contato com essa equipe. Então, essa equipe está sempre em contato com a gente para que a gente possa trocar informações de avanços, de retrocessos, de projetos. Então, assim, a gente procura fazer um trabalho muito individualizado com esses alunos e com essa equipe que precisa estar muito bem entrosada e muito bem estimulada, porque trabalhar no NEI não é fácil. É algo bastante significativo a sequência da excelência da educação e do ensino que a senhora implementou, eu diria, ao longo, vamos colocar aqui, de 25 anos, que foi a excelência que a senhora retratou. Eu queria que a senhora fechasse esse nosso encontro dizendo o que a senhora vê como de máxima positividade que a senhora gerou nesses 33 anos de trabalho. Qual é o ponto, eu diria, maior que a senhora pode dizer? Aqui foi o que valeu a pena. Por favor. Nossa, eu acho que assim, Dr. Walker, tudo que a escola representa para mim, na minha vida, é uma caminhada que começou com um sonho, que eu tenho até um texto escrito sobre isso, que eu fecho dizendo que um dia lá atrás eu falei assim, quem sabe um dia eu não vou dizer do berçário ao vestibular. Isso quando a gente tinha só a creche. Esse ano é um ano muito importante para mim, eu comemoro 60 anos esse ano, né?
E eu sempre tive um propósito de vida que quando eu chegasse com 60 anos, eu não iria mais trabalhar a quantidade de horas que eu trabalhei a vida inteira. E Deus tem me dado esse privilégio, né? Então, eu acho que primeiro foi ter criado os meus 3 filhos com essas essências de educação. Eu tenho 3 filhos educadores, então, para mim, isso é o que pode ser de melhor na minha vida. O caçula, que era o que dizia que não queria saber de escola, agora já está todo empolgado também, trabalhando em escola também. Então, assim, e depois dos meus filhos, é olhar para trás e ver a geração de alunos que passou pela escola, né? Eu não digo que passou por mim, mas que passou pela nossa história, né? Hoje, quando eu vejo famílias que viraram amigas, que curtem o meu trabalho, que curtem as coisas que a gente posta das escolas dos Estados Unidos e que dizem que se espelham. Não tem nada melhor do que você ouvir uma pessoa dizer para você: nossa, Cláudia, eu tenho muito orgulho e me espelho muito da sua história. Por que isso, né? Eu acho que a gente veio ao mundo para deixar um legado, para deixar uma história. Para família, eu acho que em primeiro lugar na minha vida sempre foi minha família, meus filhos, meu marido. E as pessoas com quem eu caminhei, com quem eu caminho ainda, né? Porque quando eu vou à escola, é um momento de tanta alegria. Agora há pouco, eu fui na festa junina. É óbvio que eu ia, né? Eles me mandaram um convite, eu estava nos Estados Unidos e eu voltei na semana da festa junina. E os meninos me ligaram e falaram: festa junina, você tem que ir, eu tô te mandando um convite. Eu fui. E assim, quando eu cheguei lá, teve um momento que o diretor da escola, que é o Pedro, agora me deu o microfone para eu falar. E as crianças: tia Cláudia. Então isso para mim é um legado que eu deixei, né? De superação, de entrega, né, Dr. Walker? Porque foi muita entrega, assim. Foram noites sem dormir, de preocupação, foram dias que começavam 6 horas da manhã e acabavam 10 horas da noite, semanas de conselho de classe, que a gente ficava enlouquecida com nota, com prova, quem ficou de recuperação, quem vai passar, quem não vai, e atendendo família, e as famílias vindo conversar: nossa, Cláudia, me fala, vai perder um ano, não vai. São tantas lembranças que eu tenho de famílias, algumas lembranças ruins, né, de alunos que foram reprovados, mas assim, a maioria das lembranças são lembranças boas. Lembranças de ver os meus alunos hoje em cargos importantes, profissionais renomados, alunos meus que hoje moram fora do país, né? Eu tenho alunos que moram na Alemanha, eu tenho alunos que moram na Espanha, tenho alunos que moram nos Estados Unidos. Ver os meus filhos educadores nos Estados Unidos hoje, dirigindo escolas, fazendo carreira. Então, eu acho que é isso, né? É um legado que eu deixo, que eu falo sempre para as pessoas que acreditem nos seus sonhos, que coloquem Deus à frente de tudo, principalmente, que sejam honestos, que procurem fazer o bem, que procurem não querer só para si. Eu acho que isso é importante, porque eu vejo muitos empreendedores, Dr. Val, que querem muito só para si, né? Eu não sei se é porque é da área de educação, mas eu acredito que deveria caber em todas as áreas. E a gente não tem que querer só para nós, né? A gente não faz nada sozinho. Então, é isso. Eu acho que é um legado de justiça, de alegria. Eu fui muito alegre, muito feliz na profissão que eu escolhi. E muito novinha eu escolhi essa profissão. O senhor falou bem falado, né? Que quando eu fiz o vestibular naquela época, o resultado a gente pegava na banca de jornal. Eles botavam o jornal na banca e você ia lá procurar, né? E aí tinha um número que você fazia. E eu lembro bem que eu fui com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, ele que foi comigo. E o número, a quantidade de pontos, eu passava para medicina. Excelente. Mas eu não queria fazer medicina. Okay. Talvez se eu tivesse feito medicina, só porque eu tinha passado, hoje talvez fosse uma profissional não tão feliz como eu sou naquilo que eu faço. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Hoje eu trabalho mais no bastidor, né? Okay. Com os meus filhos tocando em todos os nossos negócios, mas eu não vivo um dia que eu não pense em educação e que eu não saiba o que está acontecendo, as novidades que estão chegando no mercado. É isso. Eu sou muito grata a Deus e a equipe que a gente construiu. Excelente, excelente. Bom, eu quero crer que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, talvez possa ver exatamente esse sinal que eu estou fazendo. Esse sinal que eu estou fazendo é o V da vitória. E esse V da vitória tem algo muito significativo com a Força Expedicionária Brasileira, que colocou no cancionário dela que a vitória que virá, o V da vitória que virá.
a vitória da escola da professora Cláudia já veio no Brasil. E essa vitória no Brasil vai além do Brasil, mas é a nossa outra etapa que começamos daqui a pouco. Walker Advogado, a educação em foco, sendo prestigiada com a presença da professora Cláudia Sampaio. Até já!